Lição de número 4: a sutileza da normalização do divórcio. Meus queridos irmãos, a presente lição trata do divórcio de acordo com o contexto bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Outro ponto interessante é que a lição aborda dois aspectos a respeito do divórcio: o aspecto legal e o aspecto moral. E finalmente conclui com uma importante reflexão acerca da prática pastoral com pessoas divorciadas. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2022, Revista dos Adultos. O tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo. Estamos estudando sobre as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. E olhe, queridos irmãos, estamos hoje estudando a lição de número 4, que tem como tema a sutileza da normalização do divórcio. E eu convido você agora para estudarmos a parte introdutória da nossa lição. Muito bem, meus queridos irmãos, lição de número 4, o tema, a sutileza da normalização do divórcio. O texto áureo diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19 e versículo de número 6. Verdade prática diz assim: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de número 1 até o versículo de número 9. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a apresentação da lição. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. Então vamos lá. O primeiro objetivo é expor o divórcio no contexto bíblico. Segundo objetivo, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio. E o terceiro objetivo, refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. Muito bem, meus queridos irmãos, estaremos estudando os 3 pontos da nossa lição. Cada ponto tem os seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar o divórcio no contexto bíblico, o divórcio no contexto tanto do Antigo Testamento como no contexto do Novo Testamento. Muito bem, meus queridos irmãos, segundo ponto, nós vamos estar estudando sobre a sutileza da normalização do divórcio. E aqui tem algo interessante, porque nós vamos estudar nos tópicos o divórcio no seu aspecto legal, o que diz a legislação brasileira sobre o divórcio, e também estudaremos o divórcio no seu aspecto moral. Muito bem, meus irmãos, no terceiro ponto, o divórcio e a prática pastoral. No primeiro ponto, a pessoa do divorciado, e o segundo tópico, o divorciado como cristão. Eu convido você a assistir essa aula conosco, porque certamente aprenderemos muito mais da palavra do Senhor. Vamos ao primeiro ponto da lição? Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? Se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui. Meus irmãos, ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta, caso você tenha perdido uma dessas lições.
A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou agora pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho aqui no canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição. No primeiro ponto estudaremos o divórcio no contexto bíblico, o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Muito bem, meus queridos irmãos, precisamos afirmar que, à luz do Antigo Testamento, o projeto original de Deus para o casamento é que ele fosse vitalício. Além disso, o casamento deveria ser monogâmico e heterossexual. O divórcio, portanto, não estava no plano original de Deus para a família. Contudo, sabendo da dureza do coração humano, Deus permitiu a validação do divórcio sob determinadas circunstâncias. E eu quero ler um texto importante no Antigo Testamento, diante de tantos outros textos, que é Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 até o versículo 4. Diz-nos assim, queridos irmãos, a palavra do Senhor: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, uma outra versão diz assim, algo indecente, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Depois de sair da casa, ela se tornar mulher de outro homem, e este não gostar mais dela, escute, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou, se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Meus irmãos, outros textos no Antigo Testamento tratam do divórcio. Contudo, esse aqui é o mais específico. Fica bastante claro que este texto não ordena a prática do divórcio, nem tampouco a estimula. A lei reconhecia que o divórcio era permitido quando alguma coisa indecente fosse encontrada na mulher, como lemos aqui no texto de Deuteronômio, mas não especifica, irmãos, o que seria esta indecência. Veja, independentemente do ponto de vista que se tenha a respeito do divórcio, é importante lembrar das palavras do profeta Malaquias no capítulo 2 e versículo 16. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para estudar o segundo tópico do primeiro ponto, o divórcio no contexto do Novo Testamento. Veja, meus irmãos, na leitura bíblica em classe, o que o Senhor nos fala. Mateus capítulo 19, versículos de número 3 até o versículo de número 6. Eu quero ler esta referência com você agora. Diz assim: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez, macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja, meus irmãos, a compreensão desta passagem sobre o divórcio é complementada por outros textos que também se relacionam com o assunto, como por exemplo, Mateus capítulo 5 e versículo de número 32. E eu quero ler esta referência com você, Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 31, que diz assim: foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará
cometendo adultério. Muito bem, meus queridos irmãos, leiamos o texto no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículos de número 2 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e mandasse embora. Jesus respondeu: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão numa só carne. Assim eles já não são dois, mas um só. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Versículo de número 10. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto, e ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Portanto, irmãos, Jesus esclarece que o divórcio foi uma concessão feita por Moisés por causa da dureza dos corações, e não que tenha sido esse o propósito original de Deus para o casamento. Jesus afirmou que quem terminasse o casamento e se casasse com outra, exceto em caso de imoralidade sexual, cometeria adultério. O texto deixa claro que a imoralidade sexual, tradução do termo grego porneia, é a única exceção permitida por Jesus para o divórcio. Assim, de acordo com Cristo, quem se divorciasse por outras razões e se casasse novamente estaria cometendo adultério. Veja, irmãos, a polêmica a respeito do divórcio e do novo casamento, se são ou não permitidos de acordo com a Bíblia, gira basicamente em torno das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 32 e 19, versículo 9, que fizemos a leitura anteriormente. A frase, a não ser por causa de infidelidade, é a única coisa nas Escrituras que possivelmente dê permissão de Deus para o divórcio e um novo casamento. Olhe, a palavra grega traduzida como infidelidade conjugal é uma que pode significar qualquer forma de imoralidade sexual. Pode significar fornicação, prostituição, adultério e etc. Jesus está possivelmente dizendo que o divórcio é permitido se a imoralidade sexual for cometida. As relações sexuais são uma parte muito importante do laço matrimonial, porque o texto nos diz: e serão os dois uma só carne, no livro de Gênesis, capítulo 2 e versículo 24, e Mateus, capítulo 19 e o versículo de número 5. Por este motivo, irmãos, uma quebra neste laço por relações sexuais fora do casamento pode ser uma razão permissível para o divórcio. Quando combinamos o ensino de Jesus Cristo com o ensino de Paulo sobre este assunto, parece que há pelo menos dois motivos legítimos para o divórcio. Primeiro, adultério. Segundo, cristãos abandonados pelos cônjuges descrentes. A ênfase é fazer o possível para continuar casado, mas se o descrente resolvesse separar-se, o cristão não seria culpável. Veja 1 Coríntios, capítulo de número 7 e o versículo de número 15. Eu quero ler esta referência com você agora. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 15, que nos diz assim a palavra do Senhor: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo ponto da nossa lição:
a sutileza da normalização do divórcio. Primeiro tópico, o divórcio no seu aspecto legal. O que é divórcio no aspecto legal? Divórcio é procedimento pelo qual ocorre a dissolução completa do casamento pela vontade das partes. Por meio do divórcio, os cônjuges passam a assumir o estado civil de divorciados. Quando foi promulgada a lei do divórcio no Brasil, veja, irmãos, a partir do ano de 1977, o divórcio se tornou uma realidade no Brasil. De lá para cá, ocorreram mudanças significativas que tornaram o processo muito mais simples. Por muito tempo, o procedimento do divórcio, como nós conhecemos hoje, simplesmente não existiu. Porém, sempre houve as transformações sociais e culturais. E foi, meus irmãos, nessa perspectiva que nasce a Lei do Divórcio, lei de número 6.515, do dia 26 de dezembro de 1977, cujo objetivo é regularizar os casos de dissolução do casamento. Muito bem, meus irmãos, o segundo tópico, o divórcio no seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Mas, meus irmãos, o cristão, ele deve perguntar se isso é moral. O Estado garante o aspecto legal. Contudo, as Escrituras definem o aspecto moral. Veja na leitura bíblica em classe o nosso texto de Mateus capítulo 19. Muito bem, meus irmãos, eu convido você agora para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, o divórcio e a prática pastoral. O primeiro tópico, a pessoa do divorciado. Veja, irmãos, o divórcio é uma coisa horrenda aos olhos de Deus. Não há divórcio sem dor, sem traumas, sem feridas, sem vítimas. É impossível separar marido e mulher que se tornaram uma só carne sem que haja sofrimento. Embora a sociedade pós-moderna esteja fazendo apologia do divórcio, os princípios de Deus não mudaram, não mudam e jamais mudarão. Somente a morte, a infidelidade conjugal e o completo abandono, como diz Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 15, podem legitimar o divórcio e cancelar o pacto conjugal. O divórcio, portanto, não é apenas antinatural, mas também é uma rebelião contra Deus e uma conspiração contra a lei divina. Separar-se da pessoa com quem você planejou construir uma vida e uma família é absolutamente devastador. É normal sentir tristeza e rejeição nessa situação, e tais sentimentos podem se transformar, sabe o quê? Em depressão. Seus filhos podem se sentir rejeitados, mesmo que você os tenha garantido que o divórcio não é culpa deles. Ataques de fúria, mau humor, acessos de raiva, rejeição e impaciência podem fazer parte de sua vida após o divórcio. Agora, queridos irmãos, vamos estudar o segundo tópico, o divorciado como cristão. Divorciado no lar cristão. Talvez este seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Cada questão deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém que é amado por Deus. Meus irmãos, o número de divórcios entre cristãos se igualou ao número de divórcios entre os não cristãos. Segundo um certo instituto de pesquisa que se dedica a estudar o ambiente cristão. Meus irmãos,
há ainda muitos divórcios não contabilizados. Você sabia disso? São casamentos cristãos que mantêm as aparências e não aceitam formalizar um divórcio assinando papéis, mas de fato já não há intimidade, cumplicidade e desejo de estar junto. Dividem o mesmo teto, as contas, responsabilidades, recursos e patrimônios, mas não dividem a mesma cama, os mesmos sonhos e objetivos. Era para serem dois corações em um. Era para ser um objetivo, um alicerce, um cabeça, Cristo. Mas o divórcio foi se instalando aos poucos, quebrando a comunhão, e voltam a ser dois corações independentes, buscando cada qual sua satisfação. Exatamente o contrário do plano de Deus. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem, disse Jesus no Evangelho de Mateus 19, versículo 6. São dois corações que não se entendem, que não se perdoam, que não batem no mesmo ritmo, que buscam coisas distintas, que guardam rancores, guardam mágoas, iras, acusações, corações que conhecem a vontade de Deus, mas não se submetem à vontade de Deus por orgulho, deixam o sol se pôr sobre a sua ira, cultivam feridas, criam raízes de amargura e vivem impedidos de viver a santidade que Deus requer num casamento cristão. São maridos ou esposas que não faltam às atividades religiosas, mas se fazem ausentes nos papéis ordenados por Deus ao homem e à mulher. São maridos ou esposas que sorriem, emprestam ouvidos, são gentis com o próximo, mas se calam, silenciam e tratam com total indiferença o seu cônjuge. São maridos e esposas que se perderam na caminhada. Meus irmãos, assim como Jesus trouxe vinho novo às bodas de Caná, um lar onde tem a presença de Cristo pode voltar a ter alegria e felicidade. Quando marido e mulher se dispõem a serem transformados de água em vinho pelo poder do Senhor, que em todos opera para o louvor e a glória do seu nome. Meus queridos, algumas perguntas podem orientar os casais que estão pensando em divórcio. A primeira pergunta é: o que eu esperava quando me casei? Responda. Lembrar-se das expectativas alimentadas a respeito do casamento e ver se eram muito elevadas ou medíocres. A segunda pergunta que deve ser feita: quanto tempo eu investi na nossa relação? Observar a importância dada para a construção da parceria. Terceira pergunta que deve ser feita: se eu me separar, como será começar tudo outra vez com outra pessoa? Quarta pergunta: se eu decidir passar por um processo de renovação, de conscientização, será que não podemos fazer o casamento funcionar? Quinta pergunta que deve ser feita: será que um pedido de perdão sincero não faria diferença em nosso casamento? Meus irmãos, vimos nessa lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras, meus irmãos, contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje.
Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com irmãos, amigos e professores da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe sempre.